Fala comigo, seus lindos e maravilhosos do nono ano. Que saudade que eu tô de vocês. De verdade mesmo. Aposto que vocês também estão com muitíssima saudade da minha pessoa. Sério, que vontade de ver vocês na escola. Que saudade. De verdade. Mas, para o que não tem remédio, remediado está. Vamos fazer a parte da gente, correr atrás, pedir a Deus ajuda, né? Mas a gente tem que fazer a parte da gente também. Não é mesmo? Eu vi alguns pais essa semana passada, né? Foram buscar os materiais na escola. Quem ainda não buscou, a gente vai enviar um comunicado, tá? Marcando uma outra data para buscar, porque daqui a pouco a gente vai entrar na apostila 2. Essa semana, vocês vão ver que eu mandei as atividades retiradas de outros lugares, porque ainda tinha atividade na apostila sobre regência verbal. Só que tem uma parte que é só sobre o uso de crase que a gente ainda não viu. Então, eu preferi mandar mais atividades sobre regência verbal. E na próxima semana eu mando a matéria nova do uso de crase, que é um monte de regra. E aí a gente entra nesses exercícios finais da apostila, que esses exercícios vão englobar o uso da crase com toda a outra parte da regência verbal, tá? Nesse vídeo, então, a gente vai... Vocês vão ver, vocês vão falar se essa mulher tá ficando doida. Ela vai retomar, acho que pela segunda, terceira, ou quarta, ou quinta, ou sei lá quantas vezes, pelo menos assim, a introduçãozinha de regência verbal. Por que eu vou fazer isso de novo? Vocês vão achar que eu tô ficando doida. Porque regência verbal, ela é muito importante, e essa parte de saber realmente o que é, e não só a questão das regras lá de uso, da preposição ou não, não é só isso que é importante, vocês têm que saber realmente para que serve o que é essa regência verbal. Então, vocês vão ver aí novamente, no primeiro ou no segundo, ou nos 2 primeiros slides aí, eu até diminuí um pouquinho, mas vocês vão ver de novo aí uma partezinha das aulas anteriores. Só o primeiro e o segundo, tá? Prestem atenção, façam as atividades com atenção, tá? Não tem ninguém vigiando, então não é por isso que vocês não precisam fazer não, viu? Mais um motivo para vocês fazerem. Tira tudo que vocês puderem dos vídeos, voltem quantas vezes precisarem, porque não é brinquedo não, tá? Essa matéria aí era uma matéria que a gente via no final do ano, e com a mexida que o pessoal deu aí na ordem dos conteúdos aí dos anos, né? Esse conteúdo de regência veio para o início do ano. Então fiquem espertos, prestem bastante atenção, principalmente nessa correção que é agora, tá? Eu fiz a reprodução das páginas do livro. Vocês vão ver aí que eu coloquei tudo bem separadinho, pra vocês não confundirem. Agora, se tiver alguma parte aí que vocês perceberem que ficou menor, ficou pequena assim a letra, acompanha pelo livro. Então, não inicia sem o livro do lado, tá? E não deixa a correção passar sem vocês conferirem direitinho, tá bom? Então, vamos lá, então. Aqui, ó, que eu falei com vocês, eu coloquei aqui, ó, que a regência é a relação mantida entre o termo que rege e outro termo que o completa. Então, é essa relação entre um termo que
que manda e o outro que tem que fazer uma ligação com ele de alguma forma. E é essa forma que interessa, né? Que completa o sentido aqui no caso do verbo com a preposição ou sem a preposição. E a gente viu que lá nos casos especiais, que às vezes essa regência, ela depende do sentido do verbo. Tem verbo que a gente viu lá que tem 4 sentidos, né? Então, vocês têm que gravarem lá que em 4 sentidos, e em cada um especificamente é uma regência, né? Então, por isso que eu tô toda vez que eu tô começando a aula de regência, a gente está voltando, tá bom? Então, olha só, a regência é a relação mantida entre o termo que rege e o termo que completa. A regência verbal, especificamente, é então a relação estabelecida entre o verbo, que é o termo regente, e o seu complemento, que é o termo regido. Aí eu coloquei os 2 exemplos, né? Eu coloquei um verbo que pede o complemento sem a preposição e um verbo que pede o complemento com a preposição. Olha lá, as pessoas amam as empadas da minha mãe. O que elas amam? As empadas. Então, eu fiz aí um complemento sem preposição, um objeto direto, porque o verbo não pede complemento com preposição. E as pessoas gostam das empadas, porque quem gosta, gosta de. Então, esse verbo já pede complemento com a preposição, tá? Essas letrinhas menores, elas estão explicando justamente isso, tá? Então, sempre que vocês precisarem, vocês voltem aqui, porque aqui tem a relação da transitividade verbal. Essa relação mostrando como que é importante saber a questão da transitividade verbal, tá? Olha só, então. O primeiro exercício que eu passei para vocês foi a questão 18 da página 178. Vocês tinham que escolher uma das formas entre parênteses aí que completasse adequadamente a frase. E para isso, muitas vezes, vocês vão, ou todas, vocês vão voltar na matéria da regência verbal. Ou nos vídeos, né, que é a matéria toda que eu passei para vocês com as regras, ou no próprio livro. E lembrando que a matéria do livro e a matéria que eu passei nos vídeos anteriores, elas estão, eu acho, né, eu tentei seguir exatamente a ordem do livro, tá bom? Então, olha só, tem a lacuna e vem todo o dinheiro em casa. Se o restante da frase tá todo o dinheiro em casa, eu uso esqueci todo o dinheiro em casa ou esqueci-me todo o dinheiro em casa. Nós vimos sobre a regência do verbo esquecer e lembrar, até falei que os dois são antônimos, que eles são verbos que podem ser verbos pronominais. São verbos ligados a pronomes. O que acontece? Quando eu tenho uma preposição no restante da frase, eu vou usar o verbo com pronome. Ou, se eu uso o verbo com pronome, eu tenho que usar a preposição depois dele. Tá? E se eu uso o verbo sem o pronome, eu vou completar o sentido desse verbo sem a preposição. Tá? Então, para os verbos esquecer e lembrar, se eu uso esquecer ou lembrar sem pronome, eu completo o sentido deles sem preposição. Eles são transitivos diretos. Se eu uso o verbo esquecer ou o verbo lembrar com o pronome, eu completo o sentido deles com complemento com preposição. E aí eles são transitivos indiretos. Então, olha só, o restante da frase não tem preposição. Tá vendo? Então, é esqueci. Esqueci todo o dinheiro em casa. Agora, olha a diferença para a frase B. Agora é esqueci-me de todo o dinheiro em casa. Tá vendo que apareceu a preposição de? Pois é. Se apareceu a preposição de, eu uso o verbo na forma pronominal. Então, é esqueci-me de todo o dinheiro em casa. Letra C.
Não esquecerei de você, Cláudia. Ou não me esquecerei de você, Cláudia. Olha lá. De você, Cláudia, apareceu o de. Então, eu uso não me esquecerei de você, Cláudia. Agora, letra D. Eles moram à Rua Dias Ferreira. Ou eles moram na Rua Dias Ferreira. Nós vimos lá na regência não só o verbo morar, mas um monte de verbo que mantém esse sentido. Então, nós vimos que o complemento nesse caso tem que ser usado com a preposição em. Ah, mas é na. Não esqueçam. Na é em mais a. Então, eles moram na Rua Dias Ferreira. Letra E. O cargo está vago, mas não lhe aspiro. Ou o cargo está vago, mas não aspiro a ele. Nesse caso, não aspiro a ele. Tá? Por quê? Porque o verbo aspirar, nesse sentido, pede objeto indireto. E outra coisa, o lhe, ele exerce papel de objeto indireto, só que ele substitui pessoa. E nesse caso aqui, aspiro ao cargo. Então, está se referindo a uma coisa que não é pessoa. Então, por isso que eu não posso usar o lhe aqui. Eu tenho que usar aspiro a ele. Estou afirmando que o lhe, ele é o pronome oblíquo que exerce papel de objeto indireto. Mas, nesse caso, não pode ser utilizado por causa disso. Mesmo que aqui seja objeto indireto. Se é a ele, eu usei preposição, então é objeto indireto. Mas, por causa disso, ele não pode ser utilizado. Letra F. Todos em casa assistem a telenovelas. O verbo assistir no sentido de ver assistir ao filme, assistir à novela. Então, o verbo assistir nesse sentido, ele deve ser completado, né, o sentido dele deve ser completado com objeto com preposição. Então, ele é transitivo indireto no sentido de ver. Então, por isso que é a telenovelas. Tá bom? Então, espero ter ficado claro aí essa questão do esqueci, lembrar. É só retornar aí que vocês vão escutar aí tudo de novo. Não se esqueçam de voltar toda vez que ficar alguma coisa assim que possa causar dúvida. Vocês voltem quantas vezes precisar. Tá bom? Então, essa é a questão 18. O restante das questões, elas estão todas na página 179, que são as questões de 19 e 24. Aí eu dei uma separada para não ficar embolado. Nesse slide que agora só temos as questões 19 e 20. Olha lá. 19. Explique o sentido de cada um dos verbos nos pares a seguir e dê a transitividade deles. Olha só, nós temos aí, na verdade, 2 itens. A gente tem um par de frase em cada item. No item A, a gente tem: eu aspiro aquele inesquecível perfume. Aqui é de respirar. É aspirar no sentido de respirar, sentir o cheiro. E 2, todos aspiram a um bom cargo dentro da empresa. Então, olha só, vocês iam explicar o sentido e dar a transitividade. O sentido eu já até falei, né? No primeiro é aspirar no sentido de respirar, e no 2 é aspirar no sentido de desejar. Então, no primeiro, aspirar no sentido de respirar, ele é transitivo direto porque ele não precisa de preposição no complemento. E no item 2, ele aspirar no sentido de desejar. Nesse sentido, ele pede complemento com preposição, então ele é transitivo indireto. Esse é o sentido e essa é a transitividade de cada um. No item B, todas as noites a enfermeira assistia o enfermo, o doente. E 2, todos assistiram eu acabei de falar disso lá atrás. Todos assistiram ao filme e ficaram encantados com o enredo.
Na frase 1, o verbo assistir tem o sentido de ajudar, de assistência, tá? Nesse sentido, assistir não deve ser completado com um complemento com preposição. Ele é transitivo direto. Então, assistir no sentido de assistência, de ajuda, ele é transitivo direto, complemento sem preposição. E em 2, o verbo tem o sentido de ver. Falei agora com vocês aí atrás. Então, no sentido de ver, ele é transitivo indireto. Ele deve ser completado com complemento com preposição. Então, ele é transitivo indireto. Beleza, explicamos aí o sentido de cada verbo e colocamos a transitividade de cada um também. Vocês estão percebendo aqui que o mesmo verbo pode ter sentido diferente e aí a transitividade dele muda, né? O complemento ele pode vir com a preposição ou sem. Questão 20. Explica a diferença de sentido ocasionada pela transitividade verbal nas frases a seguir. Então, olha só, dependendo da transitividade do verbo aqui agora, o sentido ele se altera. Vamos ver aqui. Frase A. É importante que saiba. Nós, seus padrinhos, lhe queremos muito. Então, olha só. Nessa frase, o sentido do verbo é amar. Querer aqui tem o sentido de amar, de gostar, de ter afeto. Eu te quero muito bem, né? Então, nesse sentido, deve ser completado por um objeto indireto, com o uso da preposição a. Por isso que está lá, ó. Por isso, lhe queremos muito. O lhe no papel de objeto indireto. E aqui vem substituindo, vem se referindo a uma pessoa. Né? Então, como a regra geral não permite queremos a você muito, então a gente substituiu esse objeto indireto pelo pronome, que a gente pode fazer isso com ele, né? Que é o pronome lhe, usado em objeto indireto. Vocês percebam, gente, pode parecer várias vezes que eu sou repetitiva. E no geral eu já sou repetitiva porque eu gosto de reforçar as ideias, que eu acho que ajuda. Mas nessa matéria de regência verbal, vocês vão ter que ter mais paciência ainda, porque eu vou repetir muito, tá? Mas é pro bem de vocês aí, porque essa matéria, quanto mais vocês escutarem, possibilita uma gravação, assim, melhor, por causa das regras, tá? Pelo seu futuro, eu o quero estudioso nessa nova escola. Já nessa frase aí, a transitividade do verbo é direta. O objeto tem que vir sem preposição. O verbo querer tem o sentido aí, não querer de gostar, de amar, mas o sentido de desejar. E nesse sentido, ele vem com objeto direto. Tá? Então, a gente comprovou aqui explicando a diferença de sentido ocasionada pela transitividade verbal, tá? Que foi o que foi pedido no cabeçalho da atividade 20. 21 e 22. Olha, muita atenção aqui agora, são questões maiores, tá? E a 22, ela tá pedindo que explique por que a regência está errada na frase. Mas vocês não iam colocar só assim, olha. Vamos supor que veio objeto direto e está errado. Vocês não iam falar assim, está errado porque tinha que ser objeto indireto. Mas tinha que ser por quê? Tá? Então não é só colocar o inverso, não. Vocês tinham que explicar. Então olha só, a questão 21 está pedindo que vocês acrescentassem a preposição adequada em cada lacuna aí, dependendo do contexto. E se não tivesse necessidade de preposição, deixaria em branco. Então, eles mostraram que tinha a opção, sim, de não usar nenhuma preposição. Tá bom? Então, olha só. O filme, tananã, que assisti foi muito premiado. Nós vimos agora assistir no sentido de ver, ele é transitivo indireto e o complemento tem que vir com a preposição a. Olha lá, então o filme a que assisti
foi muito premiada. E coloquei do lado para vocês o uso da preposição a. Letra B. Você se preparou para conseguir o cargo. A, que é aspira, aspira no sentido de deseja. Tem que vir com a preposição a. C. A cidade a que chegamos hoje é a mais linda de todos. É a mais linda de todas. Então, também com o uso da preposição a. Letra D. Por favor, não altere a música de que mais gostei. Quem gosta, gosta de. Então, por isso tem que ser o uso do verbo gostar com a preposição de. Letra E. Pagarei a alguns empregados depois da obra finalizada. Se vocês retornarem lá de novo nas regras, vocês vão ver, e às vezes eu falar que também vocês vão lembrar. O verbo pagar e perdoar, eles têm a mesma regra. Lembra que eu coloquei como par? Pagar e perdoar a, né? A alguém. Então, pagarei a alguns empregados depois da obra finalizada. F. Meu sobrinho assiste Os Imigrantes em Boa Vista. Aqui é sem preposição. Falei no exercício anterior. O verbo assistir, no sentido de ver, assistir ao filme, com preposição. Assistir, no sentido de ajudar, sem preposição. Então, eu coloquei, sem uso de preposição e coloquei os para mostrar que é artigo, tá? Então, meu sobrinho assiste Os Imigrantes. Ele ajuda os imigrantes. Letra G. Não implique com os colegas. Aqui é implicar de ser implicante mesmo, né? Pegar no pé. Então, nesse sentido, o verbo implicar tem que vir com a preposição com. Ele tem que vir, não. O complemento dele tem que vir com a preposição com. Então, ele é transitivo indireto. H. Quando morava no campo, aspirava a conhecer a capital. Aspirar aqui no sentido de desejar. Aí tem que ser usado com a preposição a, porque é transitivo indireto. Tá? Questão 22. Atenção nessa questão aqui. Nós vamos justificar por que a regência da frase está errada. Ok? Frase A. A festa que ele compareceu foi ótima. A festa que ele compareceu. Olha só, o verbo comparecer, ele é intransitivo. Tá? Ele tem sentido nele mesmo. Por isso, ele não exige complemento. Contudo, o termo que determina esse verbo, ou seja, seu adjunto adverbial, deve vir acompanhado da preposição em. Então, olha só, a festa que ele compareceu foi ótima. A preposição a, por sua vez, indica acontecimento. Olha só, a festa a que ele compareceu. A festa foi um acontecimento. Então, mesmo ele sendo intransitivo, lembra que eu falei que os verbos intransitivos, eles podem vir com adjuntos adverbiais? Pois é, esses adjuntos adverbiais não podem ser considerados objetos, ok? Então, por isso que eu coloquei essas observações aí. Então, o correto seria, aí digitei a frase correta, ó. A festa a que ele compareceu foi ótima, tá bom? Letra B. O livro que ele gosta muito desapareceu. Gente, o verbo gostar. E olha aí, o verbo gostar é transitivo indireto, portanto, deve vir acompanhado da preposição de. Correto. O livro de que ele gosta muito desapareceu. Tá bom? Letra C. O cargo que tu aspiravas já foi preenchido. O verbo aspirar apresenta sentido de desejar. Então, nesse caso, ele é transitivo indireto. Ele tinha que vir com complemento com a preposição a. Então, deveria ser o cargo a que tu aspiravas. Aspirar no sentido de desejar. Já foi preenchido. Por isso que está errado. Letra D. O filme que assistimos ontem é excelente.
Repeti um monte de vezes aqui. O filme a que assistimos. Assistir no sentido de ver, tá? Tem que vir com complemento com a preposição a, transitivo indireto. Letra E. O emprego que aspirávamos em apenas um sonho. O emprego que aspirávamos era apenas um sonho. O verbo aspirar apresenta sentido de desejar. Quando ele vem com esse sentido, ele é transitivo indireto. E o complemento com a preposição a. Então, tinha que ser o emprego a que aspirávamos era apenas um sonho. Tá bom? Então, coloquem as justificativas, completem as respostas de vocês. Não basta apenas colocar o que era correto. Estava pedindo para explicar. Questões 23 e 24 agora. E a gente termina as correções das atividades passadas. Questão 23. Observe as sentenças a seguir. Nós temos 1. Obedeci ao professor. Obedeci-lhe. Visitou a amiga no hospital. Visitou-lhe no hospital. Gente, eu expliquei para vocês que os pronomes oblíquos, eles podem exercer papel de objeto. Aí eu mostrei para vocês o seguinte. Os pronomes oblíquos, o e a, e os plurais, eles podem exercer papel de objeto direto. E que o lhe e lhes, ele pode exercer papel de objeto indireto. Então, raciocina aqui. Obedeci ao professor. Então, esse complemento ele é indireto, porque veio com a preposição a. Então, obedeci-lhe. E eu estou me referindo a alguém. Então, esse complemento aí, essa substituição está correta. Agora, olha a 2. Visitou a amiga no hospital. Visitou a amiga. Tem preposição? Não, esse a aí não é preposição, é a de artigo. Então, se visitou a amiga é objeto direto, porque está sem preposição, poderia ser visitou-lhe? Não, porque lhe ocupa papel de objeto indireto. Tá? Então, olha, a substituição dos termos em negrito pelo pronome lhe está correta nos dois casos? Pelo que eu expliquei aqui, vocês já sabem. Não está correta nos dois casos, está correta apenas no primeiro caso, porque ele ocupou papel de objeto indireto. No segundo está errado, porque lhe não pode ocupar papel de objeto direto. E nós vimos que o complemento aí, a amiga, veio sem preposição. Então, é objeto direto. Então, por isso está errado. Então, olha lá. Coloquei lá a resposta completa de vocês. A substituição está correta somente na frase 1. Nessa frase, ao professor é objeto indireto. Junto com a preposição a. Necessária nesse caso. Então, lhe substitui o objeto indireto. Na 2 está errado porque não é objeto indireto. Tá bom? Agora, a questão 24. Reescreva as sentenças a seguir, corrigindo o uso inadequado da regência verbal. Então, aqui não estava pedindo para vocês justificarem igual na questão 22, mas estava pedindo que vocês reescrevessem as frases de forma correta. Tá? Então, olha a primeira frase. O desmatamento implica em destruição e fome. Olha correto. O desmatamento implica destruição e fome. Não implica em, nesse sentido, de consequência. No sentido de trazer consequência, o complemento tem que vir sem preposição. Então, é transitivo direto. Letra B. Olha a frase original. Chegamos na cidade antes do anoitecer. Olha o correto. Chegamos à cidade antes do anoitecer. É adjunto adverbial de chegar. Deve vir com a preposição a. Então, o adjunto adverbial do verbo chegar, ele tem que ser usado com a preposição a. Então, ele tem regra mesmo não sendo objeto. Ele possui regra mesmo sendo só adjunto adverbial. Então, o adjunto adverbial, nesse caso,
deveria ter vindo com a preposição. Então, nesse caso aí, com a crase, porque é A mais A. Então, o correto seria esse. Questão C. Item C. Avisei-lhe de que devia partir. Avisei-o de que devia partir. Prestem atenção. Somente, vou repetir, somente objeto indireto são substituídos pelo pronome oblíquo lhe. Ok? Letra D. Os ambientalistas assistiram uma conferência. Assistir no sentido de ver tem que vir com complemento com a preposição a. Então, deveria ser: os ambientalistas assistiram a uma conferência. Então, nesse sentido, no sentido de ver, ele exige complemento com a preposição a. Tá bom? Então, atenção. Terminamos a correção de todas as atividades. As atividades que eu estou mandando essa semana, elas não estão no livro. E lá no roteiro, eu coloquei, deixa eu lembrar se eu coloquei que vocês deveriam reescrever os cabeçalhos e passar para o caderno a resposta correta em caso de questão de múltipla escolha. Em questão que não for de múltipla escolha, vocês devem copiar cabeçalho e os itens todos, tá? Quando for texto, é óbvio que não precisa copiar o texto. Beleza? Coloca a data direitinho, marca que atividade que é. Na hora que a gente retornar o caderno de vocês, está do jeito que a gente tem o costume de deixá-lo em sala de aula. Tá bom? E aí eu facilito para vocês também, facilita para todo mundo. Tá? Um abraço, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Beijos para vocês com muitas saudades, lindos e maravilhosos.